Olá, senhores, estamos aqui para mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica, mais um vídeo técnico aí. Ocorreu uma demanda sobre combustível e foi um pedido por mais de um inscrito e fiz umas anotações aqui, fiquei pensando bastante em fazer esse vídeo, porque falar de combustível, gasolina, álcool, até de diesel, a gente pode citar um pouco, é meio batido. Mas já que ocorreu essa demanda, eu vou vamos gastar um tempo juntos aqui para tentar entender isso. Então, vamos tentar aprender um pouco juntos aqui, um pouco mais sobre gasolina. Toca a vinheta. Muito bem, vamos lá. Estamos aqui em um ambiente de motos, então a gente vai descartar o óleo combustível, que é o óleo diesel, e eu falo um pouco dele depois. Então agora a gente vai focar para falar só do combustível gasolina primeiramente e depois vamos falar do etanol. Falar de gasolina, a gente tem que primeiro falar de três tipos que a gente tem: a gasolina comum, a gasolina aditivada e a gasolina premium, que tem algumas marcas aí no mercado. A gasolina comum é a que a gente encontra em praticamente todos os postos e normalmente ela tem um preço mais barato. E aí você tem também a gasolina aditivada, que ela normalmente acrescenta aí uns centavinhos a mais. Alguns postos colocam ela com o mesmo valor. E sinceramente a quantidade de aditivo que vai nessa gasolina eu acredito que seja muito pequena, mas faz com que ela seja melhor do que a gasolina comum. Então eu falo sempre para as pessoas que me perguntam, eu já adianto, cara, se você puder usar sempre a gasolina aditivada, use, porque ela é uma gasolina melhor. Eu pego muito os veículos que chegam aqui, as motos, eu sempre pergunto qual gasolina que usa, como que troca o óleo, como que você usa a moto, porque essas perguntas que eu vou fazendo, elas vão, na medida que eu vou olhando a motocicleta, vai montando como que esse motociclista usa o equipamento e também vai enfiando aqui na minha cachola as coisas que vão dando a experiência que a gente precisa para poder dar opinião quanto a essas questões. Então, vamos falar só por enquanto do combustível. E então, quando eu tiro a vela e eu consigo olhar lá dentro da câmara de combustão, eu ilumino ali e consigo perceber diferenças quando a pessoa abastece só com a gasolina aditivada ou quando ela abastece só com a gasolina comum ou é esporádico. Às vezes a pessoa, quando está o mesmo preço eu coloco, quando está muito caro eu não coloco, e isso a pessoa escolhe o que ela quer colocar, o produto é dela, a moto é dela, o bolso é dela, então ela tem que escolher aquilo que for melhor para o seu bolso naquele momento. Está coberta de razão. Mas, se você puder usar sempre a gasolina aditivada, é melhor. E aí vem a gasolina premium. A mais famosa é a Podium, mas a gente também tem a Nitro Mais, que é da Shell, é a V-Power Nitro Mais. A gente tem a V-Power, que é a gasolina aditivada da Shell, e você tem a V-Power Nitro Mais, que é a gasolina premium da Shell, e temos a Podium, que é a gasolina premium da Petrobras, né, dos postos BR. E o grande diferencial dessas gasolinas é em relação à octanagem e a quantidade de enxofre que ela tem. Mas vamos focar mais aqui na octanagem. A octanagem da gasolina comum e da gasolina aditivada é de 87 octanas. Já da gasolina premium, a gasolina Podium ou a Nitro Mais, que seja, qualquer outra marca que apareça aí, que eu sinceramente não conheço, você tem 95 octanas. Então você tem um salto considerável. Mas e aí? Vale a pena eu pagar esse preço? Você tem que se perguntar. Vai me dar um desempenho satisfatório? Na minha moto que eu uso no dia a dia? Eu posso adiantar para você que não. Não vale o investimento. Sinceramente. Na motinha que você usa todo dia,
Eu não estou falando de motos de alto desempenho, porque ela vai fazer diferença sim, já já eu falo, mas a nossa motinha que a gente usa ali no dia a dia, nossa moto de baixa cilindrada, na sua CG, na sua YBR, na sua Teneré, seja ela 250, 660, na XT, na Falcon, na XRE, tem um monte de moto aí, não vai fazer diferença. Desculpe se você está colocando pódio e está esperando muitos benefícios, infelizmente você pode estar tendo um efeito placebo, achando que vai ter grandes vantagens, mas você está só gastando mais dinheiro com combustível. Por quê que eu acho isso e digo dessa forma? Que é claro que vai ter um monte de gente que vai falar que eu estou errado, mas faça então a sua colocação. Essas octanas a mais, o que é octana? Essas octanas elas vão fazer com que o combustível seja mais resistente à compressão, para ele não detonar antes. É por isso que eu ia falar do diesel lá na frente, já já eu falo. Então, o combustível, quando ele é comprimido na câmara de compressão, se esse combustível tem baixa octanagem, ele pode ocorrer a pré-detonação. Ou seja, antes dele acabar de ser todo comprimido na câmara e a vela der a centelha, ele explode. Aí dá aquela famosa batida de pino. Acontece muito com veículos de baixa cilindrada, principalmente os 1.0, quando você vai sair muito na lentinha, que dá aquela griladinha, aquilo ali é a famosa batida de pino que acontece. Isso também pode acontecer com as motos, essa pré-detonação. E a pré-detonação, ela é horrível para o motor. E aí, a nossa gasolina tem um acréscimo do etanol que eleva a octanagem. Bom, esse etanol está presente tanto na gasolina comum quanto na gasolina aditivada. Então ainda existe pessoas que falam que eu uso a Podium, que a Podium tem menos álcool. Não, não tem. Legislação. A legislação diz que a quantidade de etanol tem que ser de 27,5%. Ocorreram algumas mudanças aí recentemente, mas eu não vou entrar nesses detalhes, mas basicamente 27,5% da sua gasolina ela é etanol. E é ruim isso? Não, não é ruim. O etanol ele consegue levar a octanagem no combustível para chegar nesses 87 octanas e nas 95 da Podium. E o etanol, por sua vez, ele tem 110 octanas. É bastante. Então ele tem muita resistência à compressão, tanto que os veículos que usavam lá atrás, a gente vai falar da crise do petróleo, aquela coisa toda, que vinham os veículos movidos a álcool, o grande problema da utilização desse combustível era a questão da compressão, que tinha que ser alta para ele poder detonar. Então eles foram aumentando cada vez mais a taxa de compressão. E aí foram mudando o pistão, essa coisa toda que a gente não precisa entrar aqui em detalhes. Então, o etanol ele tem essa característica de resistir muito mais à compressão. Por isso que ele é tanto usado nos carros preparados, porque ele consegue dar mais potência, e isso o álcool faz. E não é segredo para ninguém que os valores de potência dos veículos são maiores, mesmo que sejam pequenos, quando é abastecido com o etanol. E ele compete isso aí, essa questão em relação à gasolina, e isso ele é bem melhor na questão da octanagem e sofrer menos, tanto com a ação da pressão, da compressão, e também com o tempo de armazenamento no tanque. Isso também é bem importante. Normalmente veículos que ficam guardados muito tempo, que são flex, é interessante que seja abastecido com etanol. Ou também você abastecer com a gasolina premium, que ela resiste a mais tempo também. Talvez uma informação que é pouco falada, a gasolina Podium, no caso, que foi a pioneira, ela é derivada da aviação. Desenvolveram um combustível o mais puro possível, com uma alta octanagem, para poder fornecer para os aviões, principalmente aviões mais antigos, motor circular, né, aquela coisa toda. Então, motor radial, né, aqueles motores radiais, eram motores carburados.
Então você não podia ter falha, tinha que ter um combustível o mais puro possível, porque se falhar ali, já era, né? É um caixão, como a gente fala. Então, essa é a questão do etanol. E aí, fazer o fechamento aqui, para a gente parar, não ficar um vídeo muito grande, você pode usar o combustível que você quiser. Se a sua moto for flex, você vai usar gasolina comum, aditivada, premium, álcool, como a gente costuma dizer, você pode usar o que você quiser. Vai do que está melhor para você naquele momento. Só que, se eu, Andréa Tambaroto, posso indicar para você um combustível, eu indicaria a gasolina aditivada. Eu, por exemplo, uso na minha moto sempre gasolina aditivada. Raramente eu boto comum. A não ser quando você chega no posto e não tem a aditivada. Aí eu não coloco. Salvo isso, eu sempre peço para colocar a gasolina aditivada. Mesmo quando está no mesmo preço, tem as pessoas que falam assim, nossa, está no mesmo preço, então vou colocar comum, porque vai ser a mesma coisa, ou é a gasolina de pior qualidade, a gasolina velha, não sei, pode ser, um posto que está com combustível velho ali, uma aditivada que ninguém está usando, ele resolve fazer uma promoção, mas é claro que você não vai sair em qualquer canto aí, botar combustível, gasolina, o que for, em qualquer posto que você achar na frente. Escolha sempre um posto de confiança e abasteça nele. Eu sou meio sistemático com isso, que além de eu escolher determinados postos que eu abasteço, e eu tenho três, olha só, a gente tem posto de combustível em tudo quanto é canto, mas eu abasteço a minha moto em 3 postos, basicamente, porque são postos que estão no meu caminho para ir para o trabalho, voltar, aquela coisa toda. Então eu elegi esses 3 postos, que eu conheço há muitos anos, que eu nunca tive problema. E além de abastecer só nesses 3, eu ainda paro sempre na mesma bomba. Até isso. Eu vou lá, paro na mesma bomba. Às vezes a outra bomba está liberada, eu falo, não, eu quero abastecer nessa aqui. Porque eu sei que vai entrar sempre, teoricamente, o mesmo combustível, né? Aquela questão do bico. E tem isso também, vocês podem reparar, às vezes o bico para encher, ele é muito agressivo. Aí você vai testando, vai olhando no posto, aquele que tem um bico melhor, conversa com o frentista, pô, esse bico é ruim, hein? É, não, qual é o bico bom? Ele fala, pô, aquela bomba lá, para abastecer moto, aquele bico é melhor, porque ele é mais macio, ele não dá tanta pancada. E a gente, quando vai encher o tanque, corre o risco de dar uma pancada ali, jogar muito combustível e transbordar, e ninguém quer que escorra a gasolina no nosso tanque. Beleza? Então, foi aí as colocações básicas que eu pude colocar. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina pod, um nitro mais, tantas que devem ter aí que eu não conheço também. O etanol, eu nunca usei na moto, porque minha moto não é flex, eu nunca tive uma moto flex. E conheço pessoas que já usaram bastante e que gostaram. E aí você tem que fazer a continha lá. Normalmente o etanol ele consome 30% a mais. Então você tem que fazer umas continhas aí para ver se está valendo a pena você colocar o etanol. Mas vale também, já dar uma outra questão aqui, cada veículo responde ao etanol de forma diferente. Esse 30% é uma média. Pode ser que a sua moto ela não consuma 30% mais, ela consuma 20%. Então você tem que ver aí, a conta pode mudar para você. Às vezes o etanol não seja interessante para um veículo, mas seja interessante para outro, estando no mesmo preço, por conta dessa questão da como que é a otimização desse combustível para o seu motor, como que ele foi construído. Beleza, galera? Então, essa foi a parte dos combustíveis aí, álcool, gasolina. E lá no começo do vídeo, eu falei sobre a questão de óleo diesel, o óleo combustível. E só uma questãozinha. A gente não tem aqui no Brasil motos movidas a diesel, não de série, né? A gente tem uns projetos muito loucos aí de motos a diesel que a gente sempre vê. E o que eu queria falar do óleo diesel é em relação ao álcool. O diesel tem uma octanagem muito alta. Na verdade, a gente não calcula
octanagem no diesel, porque tem cetano, uns cálculos diferentes que tem lá. Assim como no álcool, você não calcula octanagem, assim, que isso é coisa de derivados de petróleo. Mas você tem uma equivalência, que chegaram a uma equivalência de 110 octanas. E o óleo diesel ele tem uma resistência absurda à detonação. Tanto que a taxa de compressão de diesel é coisa altíssima. E você comprime demais e você tem a injeção de combustível no momento em que está na compressão máxima. Para quem ainda talvez não saiba, veículos diesel não tem vela de ignição, então você não tem centelha, é só compressão. Então você comprime só o ar. Quando esse ar chega no máximo da compressão, é uma injeção direta, tem um bico direto lá na câmara de combustão e joga ali a quantidade de combustível e ele se detona nessa condição. E o etanol, ele tem essa octanagem alta, também essa resistência alta à pré-detonação, que pode ser usado a etanol em motores de ciclo diesel. Não estou dizendo para você pegar a caminhonete e encher o tanque dela de álcool, que pode dar problemão, mas é usado. Vocês podem pesquisar e eu posso até deixar aqui, se eu encontrar. Se eu não encontrar, não vai aparecer, mas eu posso deixar o vídeo aqui para vocês assistirem veículos de ciclo diesel que são usados com etanol, que foi um vídeo inclusive que eu vi há pouco tempo. Eu pesquisei algo sobre isso. Voltando lá na questão do pró-álcool, foram desenvolvidos caminhões movidos a álcool combustível, e muitos desses caminhões usavam os motores do ciclo diesel com algumas adaptações, e eles simplesmente colocavam álcool no tanque e o pau quebrava, e normalmente era usado nas usinas de álcool para o deslocamento ali dentro. E curiosamente, esse veículo do vídeo que eu vou encontrar aqui, tentar encontrar, ele é também de acho que ela é uma refinaria, alguma coisa assim, que é usado. Tá bom? Então não vou me estender aqui, sair um pouco do assunto, mas não deixa de ser combustível. Eu gosto muito de veículos a diesel, eu acho que deveriam ser mais explorados, principalmente no Brasil. Na Europa você tem muitos veículos que usam diesel, e aqui no Brasil você só tem esse privilégio para as caminhonetes, e tem a legislação brasileira, ela é meio chata, essa questão do uso do óleo diesel, do óleo combustível. Tá bom? Então, agora sim, vamos acabar com esse papo aqui. Se esse vídeo serviu para você, deixa seu like. Serviu um pouco mais, compartilha. Algum amigo que vocês ficam discutindo aí sobre combustível, não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica. Grande abraço e tchau.